O cofre histórico. Imagine o ar pesado de um mercado medieval europeu no final de um verão escaldante. O cheiro da carne apodrecendo é onipresente, um lembrete constante de que a natureza está vencendo a batalha contra o homem. Sem qualquer forma de refrigeração, o excesso de caça ou a colheita de peixes de uma semana produtiva transformam-se em resíduo tóxico em menos de 48 horas. O inverno que se aproxima não é apenas uma estação fria, para a maioria da população, é um veredito de morte por inanição. Civilizações inteiras viviam no limite, presas à geografia de rios e costas, incapazes de transportar proteína por longas distâncias sem que ela se tornasse mortal. Mas, no meio dessa escuridão tecnológica, surgiu uma solução cristalina que transformaria o destino da espécie humana para sempre. A descoberta de que o cloreto de sódio podia desidratar células e impedir o crescimento de bactérias não foi apenas um avanço culinário, foi o evento que permitiu a fundação de impérios. Antes do sal se tornar onipresente, a humanidade estava fragmentada. O sal foi o catalisador que permitiu o comércio a longa distância, a exploração marítima e o sustento de exércitos profissionais. Ele era a bateria que armazenava energia calórica para o futuro. E por ser tão vital e, ao mesmo tempo, tão difícil de obter em certas regiões, ele se transformou na forma mais pura de dinheiro que o mundo já conheceu. Nossa investigação começa nas margens do rio Tibre, onde o Império Romano lançava as bases de sua dominação global. Os registros históricos são claros: Roma não foi construída apenas sobre mármore, mas sobre sal. Uma das estradas mais importantes da antiguidade, a Via Salaria, não levava esse nome por acaso. Ela foi projetada especificamente para transportar o sal extraído nas salinas de Ostia até o coração da capital e para além dela, rumo ao interior da Península Itálica. Observe as mãos de um legionário romano. Quando ele recebia seu pagamento, muitas vezes não eram moedas de ouro ou prata que sentia entre os dedos, mas punhados de cristais brancos e purificados. Da palavra latina para sal, derivou-se o termo salarium, a origem direta da nossa palavra salário. O sal era tão estável e universalmente aceito que um soldado podia trocar sua ração de sal por roupas, armas ou até proteção. Se um homem não realizasse bem o seu trabalho, dizia-se que ele não valia o seu sal, uma expressão que sobreviveu por 2000 anos para descrever a competência profissional. O valor do sal era tão intrínseco que o governo romano frequentemente manipulava seu preço como uma ferramenta de controle social, baixava o custo para acalmar a plebe ou aumentava para financiar guerras de conquista. Enquanto Roma consolidava o poder na Europa, do outro lado do mundo, o sal escrevia capítulos ainda mais dramáticos. Cruzamos agora as areias implacáveis do deserto do Saara, no século XIV. Aqui, a investigação nos leva a um dos impérios mais ricos que já existiram, o Império do Mali. Nas profundezas das minas de Tagaza, ao norte, escravos e mineiros cavavam blocos maciços de sal diretamente do chão de um lago seco. Esses blocos eram carregados em camelôs para uma jornada de 1000 quilômetros sob um sol que podia derreter o espírito dos homens mais fortes. Por que alguém arriscaria a vida por blocos de pedra branca? A resposta está no sul, nas florestas tropicais da África Ocidental. Aquelas regiões eram ricas em ouro, mas pobres em minerais essenciais. O corpo humano precisa de sal para funcionar, sem ele, os nervos falham e o coração para. Naqueles mercados fervilhantes, a transação era direta e chocante para os padrões modernos, o sal era trocado por ouro em peso igual. 1 grama de cristal branco por 1 grama de metal dourado. Para o imperador Mansa Musa, o homem mais rico de toda a história humana, o controle sobre essas rotas de sal era a verdadeira fonte de seu poder. Ele não era apenas um rei, ele era o dono da moeda que todos precisavam para continuar vivos. Mas o sal não trazia apenas prosperidade, ele trazia opressão. Como o mineral era uma necessidade biológica,
Os governantes logo perceberam que taxar o sal era a maneira mais eficaz de extrair dinheiro de cada cidadão, do camponês ao nobre. Na China antiga, o Estado estabeleceu o primeiro monopólio governamental sobre o sal para financiar a construção da Grande Muralha. Quem fosse pego vendendo sal ilegalmente enfrentava a execução. O Estado chinês não precisava implorar por impostos, eles simplesmente controlavam o que o povo precisava para comer. Na França do século XVIII, essa ganância atingiu o ponto de ruptura. Existia um imposto odiado chamado gabelle. Cada cidadão era obrigado por lei a comprar uma quantidade mínima de sal por semana do governo, a preços inflacionados. O sal tornou-se um símbolo de tirania. Investigadores históricos apontam que a fúria contra a gabelle foi um dos principais combustíveis que levaram o povo às ruas na Revolução Francesa. O desejo por um mineral básico para a vida transformou-se no grito por liberdade. Se o rei controlava o sal, ele controlava a própria vida do povo, e o povo decidiu que não aceitaria mais esse preço. Mas como algo tão precioso se tornou tão comum? A resposta está na Revolução Industrial e na geologia. Com o avanço das técnicas de perfuração profunda e o uso do vapor para extrair sal de depósitos subterrâneos massivos, as chamadas domas de sal, a escassez que governou a humanidade por 10.000 anos desapareceu em menos de um século. O sal deixou de ser uma moeda de troca preciosa para se tornar uma commodity barata. O império do ouro branco desabou não por falta de interesse, mas por excesso de oferta. Contudo, antes de sua queda como moeda, o sal teve um último ato de heroísmo político. Em 1930, um homem magro vestido com roupas simples desafiou o maior império do planeta usando apenas sal. Mahatma Gandhi iniciou a Marcha do Sal na Índia para protestar contra o monopólio britânico sobre o mineral. Quando ele se abaixou nas areias de Dundee e pegou um punhado de sal natural, ele estava quebrando a lei britânica e, simultaneamente, lembrando ao mundo que nenhum império tem o direito de possuir o que a natureza dá livremente. Aquele gesto simbólico com um mineral que já foi moeda provou ser mais poderoso do que os rifles de Londres. Hoje, quando você derrama um pouco de sal em sua comida, está lidando com um artefato histórico que já valeu vidas, financiou exércitos e derrubou reis. Aqueles pequenos cristais brancos são os restos silenciosos de um tempo em que a economia era ditada pela biologia e pelo suor de caravanas intermináveis. A história do sal é a história da nossa própria luta contra o tempo e a decomposição. Nós não apenas consumimos o sal, nós fomos construídos por ele. Salva esse vídeo para nunca mais olhar para o seu saleiro da mesma forma. O cofre histórico está sempre aberto para revelar as verdades que ficaram escondidas sob a superfície do tempo. Inscreve-se para mais curiosidades históricas e ative as notificações. A próxima investigação pode mudar tudo o que você pensa sobre o mundo ao seu redor. Inscreva-se no O Cofre Histórico.